meados da próxima década, milhões de profissionais do trabalho intelectual podem ser jogados para fora do mercado. O que vem depois tem um paralelo histórico. Roma, de mais ou menos 2000 anos atrás. Esse cara acabou de falar algo muito sério. Eu quero te explicar o que está acontecendo de verdade. O Álvaro Machado Dias é colunista da Folha de São Paulo e ele diz que a inteligência artificial vai jogar milhões de trabalhadores intelectuais para fora do mercado, e ele tem razão. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa de um contexto histórico rápido, porque esse tipo de coisa já aconteceu antes, e entender como isso aconteceu explica por que desta vez é totalmente diferente. Pensa comigo. Antigamente existia um trabalhador cuja função era apagar as lamparinas das ruas à noite. Aí a eletricidade chegou e esse trabalho sumiu. Existia um entregador de leite que batia na sua porta toda manhã, e aí apareceu a geladeira e esse trabalho também sumiu e ficou desnecessário. Tinha um técnico especializado em consertar máquinas de escrever. Apareceu o computador e esse trabalho também sumiu, eventualmente, com isso. Esse fenômeno ele tem nome, ele se chama deskilling técnico. É quando uma tecnologia nova torna uma habilidade humana irrelevante. Isso sempre aconteceu na história, mas aqui tem um detalhe fundamental. Toda vez que isso aconteceu antes, os trabalhadores deslocados tinham para onde ir. O cara que perdeu um emprego físico, ele subia um degrau acadêmico e virava técnico. O técnico, por sua vez, virava analista e o analista virava gestor. Sempre havia um andar acima, onde a inteligência humana ainda valia mais do que qualquer máquina. A inteligência artificial está destruindo exatamente esse andar. Pela primeira vez, a automação não está só substituindo o trabalho físico, ela está substituindo o raciocínio, a escrita, a análise, o julgamento, o trabalho mais intelectual, ou seja, não tem andar acima para subir. E é isso que o Álvaro chama de obsoletariado. Agora, com todo respeito ao Álvaro, que está fazendo uma contribuição importante, tem um ponto que precisa de correção. Depois das guerras púnicas, a escravidão em massa operou como uma espécie de forma primitiva de automação. Os cativos realizavam o trabalho dos pequenos produtores que formavam a classe média romana a custo próximo de zero. E a elite senatorial aumentou suas propriedades até ter latifúndios de escala industrial. Ele compara a escravidão romana a uma forma primitiva de automação. Mas pessoas escravizadas não eram máquinas, eram seres humanos com conhecimento real dos processos produtivos e com a capacidade de se organizar. Um excelente exemplo disso foi o Quilombo dos Palmares e o próprio Haiti. Comunidades inteiras foram construídas por pessoas que foram escravizadas justamente porque elas tinham o saber fazer. O paralelo com a atualidade é muito claro. A inteligência artificial vem acelerando a cobertura que ela é capaz de fazer sozinha ou acompanhada por algum nível de assistência humana do trabalho intelectual. Se a tendência de aceleração se mantiver, é bem provável que em alguns anos exista uma nova classe social, que não é mais a dos proletários, é a classe que eu chamei de obsoletariado. E sabe o que essa correção revela? É que o obsoletariado é ainda mais frágil do que o próprio paralelo sugere. Porque quando o saber produtivo for transferido para os sistemas de IA, nenhuma resistência organizada vai ser possível. Não vai existir um palmares cognitivo. Eu tenho trabalhado nisso num livro chamado Do Papel à Matéria. A ideia central é simples. O mundo passou décadas fingindo que conseguia operar só na abstração, em finanças, em código, em narrativa digital, sem depender do mundo físico real. E a IA está provando que isso era uma ilusão. Cada data center precisa de energia, água, metais e de território. O digital não eliminou a matéria, ele aumentou a dependência dela. E ao mesmo tempo, essa mesma força está eliminando o único diferencial que a classe intelectual tinha, que era a capacidade de pensar como vantagem econômica. Isso são os dois lados do mesmo movimento. E a pergunta que fica é essa: o que significa construir valor num mundo onde pensar deixou de ser escasso? Porque até hoje, toda crise tinha uma saída pela inteligência, mas dessa vez é a inteligência que está em crise.